Olá, gente, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo nesse momento no JR Entrevistas e estamos aqui com o Dr. Luiz Franciscone Neto, prefeito de Rolândia por 2 mandatos. Você não percebeu, mas foram 2 mandatos. Teve um mandato tampão e um mandato agora, o segundo mandato. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Zé, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo em casa. Obrigado pela oportunidade, né? A gente tinha até combinado já de falarmos com o senhor, não conseguimos durante esse final de semana, final do ano, mas agora conseguimos, entramos em contato, porque a gente queria que o senhor falasse um pouquinho também como foram esses 5 anos que o senhor teve à frente da prefeitura, né? E como foram os 2 mandatos, até para o senhor poder se despedir da população, né? Agora, que eu acho que nada mais justo, né, doutor? Eu acho que... Já posso... O doutor vai tirar a máscara, eu vou continuar de máscara, a distância está boa e ele vai ficar falando, olhando sempre para a câmera, então, por isso, eu continuarei de máscara. Que a distância é segura. Eu acho que muita coisa do que aconteceu ao longo desses 5 anos, né? Um ano de 2016, mais um mandato inteiro a partir de 2017 até 2020. Aconteceu muita coisa boa, mas infelizmente, na minha opinião, né, a minha opinião pessoal, o mandato vai ficar marcado por aquele fato que aconteceu em 2018. Né? Sim, vamos chegar nesse fato aí. Mas é um mandato que começou com uma calamidade e está terminando com uma calamidade. E nesse meio, a gente teve que fazer muita coisa, teve que tomar muitas medidas que a gente, qualquer gestor, muitas vezes não gostaria de tomar. Mas, assim, depois lá no final também, a mensagem que a gente vai deixar é de uma prefeitura saneada, com uma saúde financeira muito boa e que o próximo prefeito, a próxima equipe de gestão vai herdar uma prefeitura muito, assim, infinitamente melhor do que a que eu assumi. Em 2015? Em 2015, exatamente. Certo, eu até fiz um dever de casa, um cronograma aqui, gente, para a gente perceber uma coisa. Olha, em 2015, em dezembro de 2015, o doutor assumiu. Ele havia sido eleito para o mandato tampão com 49% dos votos, 14.760 votos. E nesse primeiro mandato do doutor, ele assumiu no dia 21 de dezembro de 2015. Infelizmente, nos primeiros dias de janeiro, aconteceu uma coisa, quer dizer, eu acho que a pior tragédia na história de Rolândia. Doutor, como é que foi ter o primeiro mandato, em 2016, com essa calamidade pública? Beleza, eu entrei naquela disputa, muita gente me recomendou, até mesmo do meu partido, e muita gente não queria que eu entrasse naquela disputa justamente por ser um mandato de 1 ano, né, e que ou poderia, entre aspas, queimar o gestor, né, ou dificilmente teria tempo de fazer grandes mudanças ou grandes alterações, de colocar em prática qualquer tipo de proposta ou de grandes projetos. Mas eu resolvi assumir na minha opinião, quem ganhasse aquela eleição de 2015 teria uma grande chance de ganhar a de 2016 também, né? E foi o que aconteceu. Ninguém esperava, claro, aquela chuva do dia 11 de janeiro, que foi uma situação totalmente atípica. Todas as cidades aqui da região sofreram, mas Rolândia foi uma das que mais sofreu. Sim. Aqui em toda a nossa região e até no estado do Paraná, foi só Rolândia e Itamarana que decretaram estado de calamidade pública. Né? Os prejuízos que a cidade teve foram gigantes, foram enormes, né? Inclusive, muita gente até hoje pergunta, Zé, assim, e o dinheiro da calamidade? Não veio o dinheiro da calamidade, né? Dessa calamidade não veio? Dessa primeira veio dinheiro só para reconstruir as pontes. Foram dinheiro para 3 pontes, se eu não me engano, entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, que foram 3 pontes das 10 que foram destruídas por conta das chuvas. Então, nós reconstruímos 3 pontes com recursos federais e nós reconstruímos outras 7 com recursos próprios, né? Então, assim, tudo que a gente tinha feito de planos para um mandato curto de 1 ano, a partir do 11º dia de mandato, que foi a chuva, acabou, foi tudo literalmente por água abaixo. Então a gente teve que voltar ao nosso planejamento para dar assistência para as pessoas que ficaram desamparadas, desabrigadas naquele momento. Muita gente se lembra, o Vitório Franklin foi o lugar que acolheu os desabrigados, né, naquele momento. Né? Muita gente ia lá levar doações de maneira geral.
Então foi o que nós voltamos à ação social, a infraestrutura, a saúde, tudo para acolher aquelas pessoas que ficaram desabrigadas e tentar reparar os prejuízos no menor tempo possível. Praticamente, então, o primeiro mandato foi para isso. Quase todo voltado para isso, né? Porque se as pessoas se lembram, as consequências do dia 11 de janeiro elas se arrastaram ao longo do ano inteiro. Como foi um ano eleitoral, tinha as vedações próprias do ano eleitoral, que a gente não poderia fazer uma série de coisas, de gastos, de empenhos, de emendas, de recursos, licitações, tudo. Então nós tivemos aquele primeiro semestre voltado diretamente para a calamidade e depois em seguida já veio a eleição e a gente teve que praticamente nos dedicar para a campanha eleitoral, né? Sim. Falando agora nessa segunda eleição que o senhor participou, né? Que seria a reeleição, né? Vamos falar. Sim. Nessa eleição o senhor teve 70,47% dos votos. Acredito que tenha sido um dos maiores índices do Paraná. Foi 70,47, 22.954 votos, dos 32.532 votos, pessoas que foram votar. Ou seja, uma média, realmente uma vitória muito grande, né? E o que o senhor esperava começar em 2017? O que não deu certo em 2017? Ou o que o senhor lembra de 2017, primeiro ano do segundo mandato do senhor? Olha, eu sempre tive na minha cabeça, foi a minha primeira experiência na política, eu nunca participei de uma disputa eletiva, nunca ocupei um cargo eletivo, cargo público já ocupei como médico, mas como político. O senhor foi secretário de saúde, inclusive, né? Secretário de saúde, foi concursado do município de Rolândia, lá na época do senhor Luiz Moura. E assim, cargo eletivo eu nunca tinha disputado, foi a minha primeira disputa. Então eu tinha na minha cabeça aquilo que eu aprendi nos meses em que eu fiquei como secretário de saúde. Entendi. Aquela vivência que eu tive, né, eu vi o que funcionava, o que não funcionava e eu coloquei, não, isso eu preciso mudar, isso eu preciso melhorar, e o que eu coloquei como prioridade foi as mudanças internas, certo? Facilitar os processos internos, melhorar os processos internos, melhorar a saúde financeira da prefeitura, deixar a prefeitura sempre em condições de se conseguir recursos vindos de fora para se fazer as obras necessárias, porque eu sabia que com recursos próprios dificilmente a gente conseguiria naquele momento. Você está falando de 2017, está falando do primeiro ano, né? Mandato. Primeiro ano de 2017, né? Isso, a partir do segundo mandato. Certo. Então, o meu plano era colocar a casa em ordem financeiramente, né? Conseguir deixar todas as certidões nossas em dia. Quando eu assumi, em 2016, e aí eu volto a falar para você o que nós conversamos agora, o primeiro mandato foi todo voltado para a calamidade, mas em 2016 nós herdamos a prefeitura com mais de 12 meses de prestação de contas atrasada, prestação de contas para o Tribunal de Contas. Eu fui multado pelo Tribunal de Contas porque as gestões anteriores não colocaram a prestação de contas em dia. Talvez o pessoal não se lembre, mas desse período de 2015 que ele está falando, foi um período que nós ficamos sem prefeito, Zé de Paulo assumiu, era muito complicado, uma situação de instabilidade política, né, e econômica, por consequência, em Rolândia toda, né? Exatamente, a cidade vinha de 3 anos, praticamente, com 4, 5, 6 prefeitos, né, prefeito, vice, interino, da Câmara. Então, assim, a cidade sofre muito com isso quando acontece uma situação como essa, como aconteceu depois em 2018 com o meu afastamento. A cidade sofre muito com isso. E eu peguei as consequências desses 3 ou 4 anos de distúrbios políticos que a cidade passou. A prestação de contas, o índice de pessoal estourado, quer dizer, a prefeitura não tinha crédito para fazer nenhum tipo de financiamento. Aliás, o índice foi uma coisa que perseguiu muito, né, a prefeitura, né? Eu acho que o senhor conseguiu controlar esse índice realmente agora, né? Assim, agora, durante esse ano, né? Nós vamos entregar a prefeitura com um índice próximo de 48. Ou seja, aquele nem prudencial, né? Prudencial é 51. Abaixo do que, bem abaixo, nenhum tipo de alerta. É o normal. É o normal. Isso é muito interessante. É recomendado. E assim, Zé, fazer as pessoas
que nos veem, nos ouvem agora, talvez não levem isso como importante. Para mim isso é uma coisa que deixa, que mostra externamente, principalmente para os órgãos de fiscalização externa, né, a seriedade da gestão da administração. Porque apesar da pandemia de coronavírus, apesar da epidemia de dengue, apesar da primeira calamidade pública, tudo que aconteceu ao longo desse mandato, nós entregamos à Prefeitura com a prestação de contas rigorosamente em dia, nossa agenda de compromisso com o Tribunal de Contas está rigorosamente em dia e nosso índice de pessoal em dia. E só para finalizar a tua primeira colocação, assim, esse sempre foi o meu planejamento, fazer as grandes obras, né, preparar a cidade para em um determinado momento, e ela já está chegando lá, começar a ter condições de fazer obras com recursos próprios, sem depender de dinheiro vindo de fora. Naquele momento não dava. Então a gente priorizou fazer as obras com recursos vindos do governo do estado, principalmente, né, para recap, para comprar equipamentos, para comprar máquinas, que foi o que nós fizemos. Né? Enquanto a gente colocava a casa em ordem e deixava tudo pronto financeiramente, se a próxima gestão agora der continuidade, em pouco tempo a Prefeitura de Rolândia terá condições de fazer obras com recursos próprios, sem depender de financiamento de dinheiro vindo de fora. Certo. O senhor falou, eu quero depois voltar no assunto de obras, né, até por conta disso, mas eu queria falar com o senhor agora de 2018, que foi um ano também, assim, na administração do senhor, ele marcou, né, o senhor pode, né, melhor que ninguém falar sobre, marcou porque nós tivemos um prefeito, nós já tínhamos tido o Johnny afastado, né, o Johnny, e aí o senhor foi afastado também, e pior do que isso, o senhor colocou uma tornozeleira eletrônica. Quer dizer, como que fica a cabeça de alguém nesse momento, quando você é afastado de um cargo eletivo e é colocado uma tornozeleira eletrônica? Pois muita gente usa esse fato para marcar a administração como um todo. Uma boa administração, uma administração que está entregando uma prefeitura infinitamente melhor para o próximo prefeito do que eu recebi, né? Apesar disso, né? Claro que isso vai ficar marcado na cabeça de cada rolandense, né? Muito rolandense vai classificar essa gestão por esse fato que aconteceu e assim, né? O que vai me marcar disso que aconteceu é eu ter sido chamado de bandido, de um monte de coisas que eu fui chamado e afastado do cargo, que eu fui eleito com 22.954 votos, sem ao menos ter sido ouvido. Aí chegou num ponto que eu queria perguntar para o senhor. O senhor foi ouvido sobre isso já? Não. Aliás, qual o processo que é movido com o senhor? Olha, essas ações do Ministério Público, elas são levadas para a Justiça, né? E o juízo tem que aceitar ou não essas ações. Elas se transformam numa ação de improbidade administrativa, que são essas ações que estão no Fórum de Rolândia, que até agora não começou, né? Não teve nenhuma audiência ainda até o momento. Certo? O senhor não teve acesso ainda ao que o senhor é acusado ou já teve acesso? Não, esse acesso eu tive, embora muito mais demorado do que o normal, mas já tivemos acesso. Mas o que eu quero dizer é que daquele fato que aconteceu em 2018 para cá, eu não fui ouvido nenhuma vez. Né? Nem durante o inquérito do Ministério Público que me afastou, né? Que me falou que eu era líder de uma organização e que um monte de coisa que eu fui acusado. Sim. E naquele momento eu não fui ouvido, eu e os demais envolvidos, os demais acusados, né, não fomos ouvidos nenhuma vez. Ainda, até agora. Então essa é uma mágoa, é uma coisa que eu vou carregar comigo como uma coisa ruim, e que eu não consigo aceitar isso. Né? Porque a minha versão até o momento não foi ouvido. Né? Então eu confio na justiça, já falei por diversas vezes todas as oportunidades que eu tenho, né? As pessoas já acusaram e já condenaram. Sim. Né? O Franciscone e os demais envolvidos, sendo que a ação ainda nem começou. Então o que eu peço sempre, aguardem a evolução do caso na justiça. Muita coisa vai acontecer, isso vocês podem ter certeza. E o que eu tenho para dizer é que eu, minha esposa, minha família,
nunca, em hipótese alguma, enquanto eu estive à frente da prefeitura, fizemos absolutamente nada de errado. O que eu não consigo entender, que eu preciso tomar um pouquinho mais do seu tempo ali, que as pessoas entendam que eu sempre fui médico. Eu entrei na política com 47 anos de idade. Como eu falei, nunca tive nenhuma experiência política, eu entrei como prefeito. Uma pessoa que a vida inteira levou a sua vida de maneira séria, de maneira correta, de maneira reta, sem ter nenhum tipo de problema, nada, nunca, com justiça, com nada. De repente entra na prefeitura e se torna um bandido que é mexer com dinheiro público, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, para a gente raciocinar antes da gente acusar as pessoas, para ver se não tem alguma outra coisa envolvida nessa história. Outra motivação. Exatamente. Entendi. Inclusive esse caso aí da tornozeleira ou da acusação, né, do MP, acabou vindo para a Câmara, com o pessoal tentando abrir uma CP, né, que também não progrediu, não foi votada, não aceitaram abrir a abertura. Eu acho que assim, o que acontece na Câmara é um fato essencialmente político, né? Não importa o conteúdo, né? Não importa se nem tinha iniciado o processo, né? Mas o que alguns vereadores queriam era me tirar da cadeira de prefeito, né? E por isso eu sou grato aos vereadores que votaram contra, porque entenderam naquele momento que era injusto tirar um prefeito que ainda nem sequer tinha sido ouvido pela justiça, né? Eu considero extremamente injusto, vide o caso que aconteceu com o Barbosa Neto. Eu ia lembrar isso agora, o Barbosa Neto foi inocentado, né? 14 processos ele teve. 14 ações de improbidade administrativa, ele foi inocentado de todas. Mas foi punido politicamente pela Câmara. Foi cassado pela Câmara. Depois, quem devolve o mandato, quem repara essa injustiça política que fizeram com ele? E você vê que você consegue ver as marcas disso aí na própria eleição desse ano. Sim. O desempenho dele foi pífio, né? É uma coisa que vai carregar para sempre, Zé. Infelizmente, até por isso que eu não quero mais, eu já falei, volto a afirmar aqui na sua frente, eu não quero mais me envolver com política, né? A partir do dia 1º de janeiro, eu volto a ser médico, eu nunca precisei da política para ter as minhas coisas, né, para sustentar a minha família, eu e a minha esposa está trabalhando hoje até todo dia, até 10, 11, fazia a mesma coisa que fazia, né? Então assim, nós sempre trabalhamos muito duro para a gente ter as nossas coisas e vamos continuar fazendo isso agora. A gente não depende da política, nunca dependeu para ter as nossas coisas. Certo. Agora eu queria falar com o senhor com relação aí, aí o senhor volta à prefeitura e inicia um novo ciclo. A partir do que o senhor tira a tornozeleira, retorna ao cargo, inicia um novo ciclo na administração do senhor, né? Quais foram as mudanças principais que o senhor percebeu a partir daí? Olha, Zé, eu seguindo aquele raciocínio que eu te falei no começo, que era colocar as finanças em dia e que até o momento que eu fui afastado não estava dando certo, né? Por isso que eu decidi trocar o secretário de finanças, né? Depois que nós conseguimos um secretário de finanças experiente, que já tinha participado de outras administrações com muito êxito, né? Um secretário de finanças que entende de administração pública. Só um pouquinho, ele está falando do Marcos Gabriel, Marcos, que é de Cambé, né? Isso. Que é de Cambé, Marcos Gabriel, secretário de finanças atual da Prefeitura de Rolândia. Nós conseguimos formar uma comissão de controle de gastos que era composta pelo Marcos Gabriel, secretário de finanças, o Paulo, que era o secretário de licitação e compras, o Chequim, que é secretário de administração, e essa comissão analisava todo e qualquer tipo de gasto, se era realmente necessário, quando que poderia fazer, para a gente conseguir chegar nesse final com dinheiro em caixa, com recursos, com condições de passar a prefeitura em boas condições para o novo prefeito. Então, eu mantive aquele mesmo raciocínio, seguimos em frente. O Marcos Gabriel tinha feito um planejamento no primeiro dia que ele assumiu. 10 dias depois ele me apresentou um planejamento, ele falou: doutor, no final de 2020 nós vamos estar com o nosso índice perto de 48%, nós vamos ter dinheiro em caixa, nós vamos ter feito em 2020 muitas obras com dinheiro vindo de fora, com recursos próprios,
a pandemia não permitiu que a gente fizesse tudo que a gente gostaria de fazer. Também uma outra coisa que foi imprevista. Mas a segunda parte, vamos colocar assim, do meu mandato, depois que eu reassumi o cargo de prefeito em fevereiro de 2019, foi manter aquele planejamento rigorosamente, contando com a colaboração de todos os secretários, para que a gente conseguisse o êxito que conseguimos, né, e fechar com uma prefeitura saneada financeiramente, né, com tudo em dia, pagamento de fornecedores, salários, fizemos as elevações agora, antecipamos o terço de férias da educação, né, tudo isso que nos proporcionou a boa execução do que foi planejado financeiramente. O senhor voltou à prefeitura em fevereiro de 2019? Sim. É isso aí. Isso. Bom, então a gente vai dar uma paradinha, tomar uma água de 2 minutos, a gente volta em 2 minutos para continuar esse bate-papo aqui, para a última parte desse bate-papo com o Luiz Franciscano. Segura um pouquinho aí que eu vou até mudar aqui, então daqui 2 minutos a gente volta, gente. Só um pouquinho. Gente, voltamos, falei que era rápido, era uma aguinha só para a gente poder voltar com esse bate-papo do Dr. Luiz Franciscone Neto, que foi prefeito de Rolândia desde 21 de dezembro de 2015. E nós já estamos no segundo mandato e estamos no penúltimo ano do segundo mandato, 2019. Foi quando ele voltou à prefeitura, em fevereiro de 2019. E aí, doutor, o senhor volta à prefeitura, tirou aquela bendita, vou falar bendita para não falar a palavra, não, bendita tornozeleira, voltou à prefeitura e pensando em colocar tudo em dia. Como que era? Como foi daí a partir desse mandato aí? Assim, desse ano, perdão, não do mandato, mas desse ano. A segunda parte, vamos colocar assim, né? Do Exato. Mandato, né? E eu acho que a partir do momento que a gente... é uma coisa que eu vou carregar comigo para sempre, que eu aprendi, né? A gente aprende todos os dias, mas de administração pública, tudo que você faz com um bom planejamento, tudo que você tem dados nas mãos, informações, números, e que você propõe um planejamento e consegue executar ele à risca, você tem êxito, você consegue ter sucesso.
Então, aqui eu pedi para o Marcos Gabriel, né, para toda a equipe, claro, toda a equipe tem seus méritos. O Marcos Gabriel encabeçou isso, capitaneou, junto com o Paulo e com o Celso, mas a minha intenção sempre foi fazer essa mudança interna, sistemas. Nós colocamos sistemas. Hoje a prefeitura não usa mais papel. Automatizada, sim, totalmente automatizada. Hoje eu tenho meu celular, está ali, né, está desligado, mas qualquer coisa que eu preciso da prefeitura está no meu celular. Sim, sim. Em qualquer parte do Paraná, do As Brasil. As pessoas podem pegar carnê de PTU, sim, podem pagar, protocolar, tudo eletronicamente, tudo via online agora, gente. Eu posso assinar um documento, né, pelo meu celular, né, da certificado, uma certificação digital. E hoje nós temos isso gera uma economia interna e é muito mais transparência, muito mais segurança, muito mais eficiência, economia, né, e várias pessoas envolvidas no mesmo processo, por exemplo, uma licitação. Todas as pessoas envolvidas aparecem ali naquele processo. Então não tem como aquela coisa de lá, eu fiz uma coisa errada, mas o prefeito sabia. Sim. Né? Isso não existe mais. Né? Então todo o processo está lá, até falar em transparência, agora saiu o índice de transparência do Tribunal de Contas. Sim. Né? Rolândia avançou 100 posições no índice de transparência do Tribunal de Contas. Qual foi a nota de Rolândia? 79%, eu acredito. 79%. Foi muito maior do que a média do Estado. Sim. Londrina caiu. Apesar de ter ficado com 82, ela caiu algumas posições. Eu acredito que sim, mas foi uma das maiores aqui da região metropolitana de Londrina. Né? Nós avançamos 100 posições e isso tudo isso ratifica aquilo que eu falei da minha intenção de deixar a prefeitura mais eficiente, mais transparente, né, muito mais gerar economia para os cofres públicos, sem perder a qualidade do serviço prestado para a população. E esse foi a tônica do segundo mandato, da segunda metade do mandato, do segundo mandato, né, depois que eu assumi. Certo. A gente manter o foco nessa tarefa de fazer uma boa gestão financeira, econômica, para que a gente pudesse ter condições de fazer as obras que a cidade precisa, muitas delas até com recurso próprio. Certo. Aí o senhor chega num assunto, que eu vou falar das obras daqui a pouquinho para frente, mas queria falar com o senhor sobre um assunto que são os hospitais. O senhor havia um compromisso de 2 hospitais para Rolândia. Um hospital, o ONPAR, que o hospital daí seria lá na saída do Arnaldo Busato, e também o Oftalon. O que aconteceu? Em que pé que está? Eu sei, mas queria que o senhor falasse, o senhor mesmo, em que pé que está o Oftalon. Nós sabemos que foi devolvido já. E a questão do ONPAR, em que estágio que está e qual o problema? O que pegou mais, doutor? Para não sair esses 2 hospitais. Olha, assim, eu fico até acho graça, né, quando as pessoas falam que foi mentira para a campanha eleitoral, foi promessa eleitoral mentirosa. É engraçado quando as pessoas acham que a gente pode envolver nomes de pessoas tão conhecidas e tão respeitadas, né? O Oftalon, por exemplo, o Dr. Nobuaki gravou com a gente várias vezes. Sim. O Dr. Nobuaki é uma das pessoas que tem mais reconhecimento a nível de Estado e a nível de Brasil, com os serviços que o Oftalon presta em Londrina. Né? Então, o Oftalon não deu certo porque o Oftalon estava captando dinheiro, recursos, né, tanto no Brasil quanto até fora do país, investimentos para que o hospital fosse construído e infelizmente não deu certo. No momento econômico do país e depois no momento econômico até mesmo com a pandemia, acabou revertendo a doação daquele terreno que era ao lado do Museu Japonês. Eles tinha alguma multa, eles pagaram essa multa, ou o senhor tem ciência disso? Não, só foi feita a reversão da doação, né, daquela área que foi, acho que era 40 mil metros quadrados, se eu não me engano, né? Sim. E que hoje se incorporou com aquela área grande que tem ali ao lado do hospital do Museu Japonês. E o ONPAR, que era do grupo do João de Freitas, né, o Dr. Roberto Koch é outra pessoa que muita gente conhece. O Dr. Roberto Koch já tentou trazer o João de Freitas aqui para Rolândia lá atrás e por vários motivos
não foi possível e agora ainda há a intenção até foi feita uma prorrogação um aditivo do contrato, dando mais um tempo, porque o hospital estava em negociações com o governo do estado para fechar os seus repasses de recursos por parte da Secretaria de Estado da Saúde, e o governador e o secretário de Saúde, no começo do ano, quando começou a pandemia, falaram: olha, agora nós não vamos conversar sobre isso, agora nosso foco é o tratamento a gestão da pandemia, né? Então deixa para o ano que vem. Então o ano que vem o pessoal do Ampar vai abrir uma conversação com o governador e com o secretário de Saúde, Beto Preto, para ver se consegue fechar os repasses que o Michele já tinha prometido. Isso, né? Então, quer dizer, o terreno continua doado. Sim, o terreno ainda é do grupo, né? Do grupo. E aí houve aquela questão da estação de tratamento Sanepar, de esgoto, da Sanepar, né? Que naquele momento que houve toda a doação do terreno, a compra, a permuta, tudo, a gente já sabia que aquela estação já sairia daquele lugar. Sanepar, e está a Sanepar envolvida, né? Isso, e que depois, num outro momento, todos se reuniram com a direção da Sanepar, com o deputado Cobra, né? Que a Sanepar se comprometeu, a Sanepar adiantou em 3 ou 4 anos a retirada daquela estação, e inclusive está previsto no próximo contrato. Isso só não avançou porque o contrato... Exato, aí que eu ia chegar num ponto, até confabulando um pouquinho, doutor, o senhor não acha que está amarrado isso à assinatura do contrato do município com a Sanepar? De certa maneira amarrou-se isso? Mas você faz aí que eu faço aqui, você não acha que isso pode? Não, então, mas a Sanepar, eu acho que assim, eles, como o contrato não foi renovado ainda, dificilmente eu acho que eles vão fazer algum tipo de investimento, que os investimentos que a Sanepar faz são investimentos muito altos, né? O investimento em rede de esgoto é muito caro. Tudo que foi feito até o momento em Rolândia, quando eu assumi tinha 55% de alcance de rede de esgoto. Hoje está próximo de 60%. E o compromisso com o novo contrato é chegar perto de 90%. Sim, né? sim. 100% é muito difícil, porque a cidade está sempre crescendo, sempre se expandindo, né? Mas a meta, óbvio, vai ser sempre isso. Mas enquanto não se tiver um contrato, o contrato é uma garantia para a Sanepar de que ela pode, todos esses investimentos são feitos buscando dinheiro fora do país até. Né? E os contratos são uma garantia de que esse dinheiro pode vir de maneira segura. Então eu acredito que a Sanepar não vai fazer nenhum tipo de investimento enquanto não tiver o contrato assinado. E isso envolveu o Ministério Público, envolveu Condema, envolveu uma série de situações que naquele momento brecou bastante, né? Deixou parado as tratativas para que se avançasse na construção do hospital, até que se chegou nesse momento, nesse ano, né? O governador e o secretário de Saúde deixaram para o ano que vem as negociações para os repasses de recursos estaduais para o hospital por conta da pandemia, mas ainda há a intenção da construção do hospital, né? E a partir do ano que vem vai se abrir uma nova conversa e tomara que dê tudo certo, a gente torce para isso. Entendi. Aproveitando o gancho de hospital, o São Rafael continua sob intervenção municipal até dezembro de 2021. Dezembro do ano que vem. Eu sei que o senhor está saindo agora do mandato do senhor, então o senhor não tem relação mais com o hospital, né? Mas o senhor acredita que foi feito tudo que podia ser feito? Eu acho que sim, Zé. Eu acho que foi feito até mais, eu acho, né? Porque se você se lembra, uma semana depois que eu ganhei a primeira eleição, lá em 2015, o pessoal do CRM veio aqui, o presidente do CRM esteve em Rolândia e ele veio para fechar o hospital. Sim, claro. Ele me chamou, como em respeito, ele médico e eu médico, ele me chamou num lado e falou: olha, nós temos aqui uma opção de fechar o hospital agora, ou você que está assumindo, nós damos um voto de confiança, daqui 6 meses nós temos tudo isso aqui para você cumprir. Você como prefeito vai ajudar o hospital. Ou daqui 6 meses a gente pode fechar o hospital na tua gestão, se nada disso tiver sido cumprido. Né? Ou nós fechamos agora. Eu falei: não, já estava sob intervenção, né?
já estava sob intervenção. Que foi assinado por Zé de Paula lá atrás, em setembro de 2015. Exatamente, o hospital já estava sob intervenção, tinha uma série de, naquele momento eram 17 itens que o hospital tinha que cumprir, né, para que ele se mantivesse aberto. Daqui 6 meses depois o CRM voltou, tinha cumprido uma boa parte deles, eles mantiveram o hospital aberto, eles 6 meses depois voltaram e retiraram a interdição ética, né, e aí o hospital permanece aberto. Mas eu acredito que tudo que podia ser feito, né, o problema é assim, Zé, muita gente acha muito, é muito dinheiro que a prefeitura passa para o hospital, é pouco dinheiro, poderia dinheiro público. Isso precisa ter critérios para ser repassado para o hospital. O hospital é um hospital particular, nunca foi da prefeitura, começou a ser da prefeitura a partir do momento que o Ministério Público determinou a intervenção do município no hospital, e aí, assim, eu acho que o que tinha para ser feito, hoje o hospital, você olhar 3 anos atrás, 4 anos, ele está muito melhor. Sim, sem dúvida. Ele evoluiu muito em termos de, também, vendo a questão financeira, a questão de investimentos, a questão de planos, de projetos, de planejamento, né? Então, eu acho que é um hospital, tá perfeito? Não, óbvio que não, claro que não. Falta muita coisa para ficar um hospital ainda classe A, mas é o hospital que nós temos, é o hospital que presta um bom atendimento para a nossa população. E para a região. Para toda a região. E para a região nossa. Bem lembrado, isso é isso mesmo. Certo. Doutor, agora, com relação ao mandato do senhor, obras do mandato do senhor, como o senhor vê essa parte de obras? Durante esses 2 mandatos, mais no segundo, que obviamente o primeiro mandato não tinha, foi só a reconstrução, né? Eu acho que no ano de 2016, que foi tecnicamente o primeiro mandato, eu vejo que a gente conseguiu executar, tirar do papel muitas obras grandes, né, que estavam paradas há muito tempo. Muita gente vai falar, mas teve ajuda do vereador tal, teve ajuda do deputado tal, ótimo, que bom, maravilha. Sim. Tomara que continue desse jeito com a próxima equipe. Esse trabalho em conjunto é que é necessário, trabalhar em conjunto, remando na mesma direção. Mas tudo que foi feito de obras grandes, né, a Estrada dos Pioneiros, depois da chuva, foi destruída. O projeto já estava parado em Curitiba há muito tempo, né? Tiramos da gaveta, o governador Beto Richa liberou recurso, a obra foi feita. Aquela duplicação da entrada da cidade ali, do posto Via Sul, morria gente toda semana ali, foi feita, o investimento, o governador liberou, aquela mudança ali ficou excelente, né? A mudança do pátio de manobras, também foi feita uma coisa que o pessoal pedia há muito tempo, né? A trincheira, bem ou mal, né? Para a prefeitura, não é obra da prefeitura a trincheira, lá é recurso federal, com fiscalização federal, né? Passou pela prefeitura? Passou, óbvio que sim, né? Mas não cabe à prefeitura a fiscalização da obra, nem fazer observações e apontamentos, né? Agora o próprio DENIT se comprometeu a fazer os ajustes necessários e a gente, todo mundo junto, a prefeitura e a população vai cobrar. Mas particularmente, doutor, eu acredito que o que nós precisamos da trincheira é para passar carro de polícia, para passar ambulância e para passar carro, não é para passar caminhão. Obviamente que se tiver uma necessidade que o caminhão passe para ele, ou Scania, ou carreta passe para ele, mas não que o centro da cidade ou a cidade, Ailton Rodrigues Alves, sejam palco para todos os caminhões do estado passar por aí. Minha opinião não é. Temos contornos, temos 2 contornos para isso, né? Os contornos servem para isso, na realidade. O próprio plano de mobilidade urbana já prevê isso, né? Sim. De não passar esse tipo de veículo no centro da cidade, que utilizem os contornos. Né? Assim, a gente fala, às vezes a população não entende, cobra, às vezes até de uma maneira incisiva, né? Mas aquela trincheira ela não é para passar os caminhões, os carros grandes, né? Os caminhões de um certo comprimento. Certo. Mas a visão mais moderna da mobilidade urbana é para que o centro da cidade fique cada vez menos destinado para veículos, né? Você vai nos grandes centros, né, da Europa, dos Estados Unidos, você vê cada vez mais transporte público, cada vez mais bicicleta e cada vez mais espaços para as pessoas caminharem a pé. Até o próprio centro da cidade poderia ser pensado para isso.
Então o senhor falava das obras, trincheira... Isso. Aí nós temos recap, foram feitos recaps em várias, ainda tem mais 7 milhões de reais de recapes já liberado, né? Agora é só a próxima equipe dar continuidade. No Paraná Cidade tem mais 7 milhões, tem a compra do parque, do terreno do parque industrial, tem a construção da Avenida Hungria, que é na região da Celme, né? Onde vai fazer uma drenagem e liberar toda aquela parte da direita lá para a industrialização. Nós temos reformas de várias escolas, inauguramos o CEMEI do Herdei, né? Inauguramos o CEMEI de São Martinho, inauguramos o posto de saúde do Tominagatane, Santiago, São Fernando, Planalto agora, né? Reformamos todas as unidades básicas de saúde, todas elas hoje estão novas, têm conforto, PA, quem lembra do PA antes, quando nós assumimos, telha de zinco, chão, chovia dentro, as pessoas hoje parecem uma clínica particular. Mas falta médico, não falta médico. Desde que nós fizemos o segundo credenciamento do ano passado, um credenciamento novo de médicos, com novos critérios, com uma nova modalidade, não falta mais médico. Talvez o pessoal fale especialidades, né? A especialidade não é o município. Exato, então talvez seja isso, falta médico tal, falta médico, especialidades, né? Isso, para a especialidade nós temos a contratualização com o Sismepar. Né? A gente pode. Agora no final do mandato, a secretária de saúde já estava planejando, né, através do credenciamento médico, contratar algumas especialidades que são as que tem mais fila, que tem mais demanda. A gente até fez uma matéria mês passado, em novembro, sobre a contratação do dermatologista. Isso. Quer dizer, por quanto tempo que o Rolante ficou sem dermatologista e agora tem um dermatologista no posto central ali, né? Isso, no centro de especialidades. Centro de especialidades, exato. Que é onde tem a demanda por cirurgia vascular, por cardiologia, sempre foram grandes e é o que a gente tentou pontuar agora para fazer a contratação. Né? Deixamos aqui investimentos, né? Aqui, as grandes empresas, né? A Celme, a Seara, a JBS, o Mufato, vão deixar aqui... Sim, estão vindo aí com força agora, né? Vão ampliar, né? Construir, vão ampliar suas fábricas, são quase 400 milhões de reais em ampliações que as fábricas vão fazer, são quase 4 mil novos postos de trabalho. Isso vai diretamente na arrecadação de impostos. Claro, tudo que aumenta a produção, né? Aumenta o produto que aquela empresa fabrica e que vai vender, vai exportar até, isso gera imposto para a cidade, fora o emprego, né? O emprego para as pessoas, para o trabalhador de Rolândia, para quem mora aqui na nossa cidade e que vai conseguir um emprego aqui dentro de casa praticamente. Então isso são coisas a curto prazo. Né? Então o próximo prefeito ele vai ter investimentos para fazer, já liberados pelo Paraná Cidade, né? O terreno industrial, recap, calçadas, nós temos no Paraná Cidade reforma de calçadas, dos equipamentos públicos para ser feita também, para ser liberada já praticamente de imediato. Voltando para o que foi feito, uma das coisas importantes, nós adquirimos quase 70 veículos, né, o caminhão de micropavimento, caminhão de hidrojato, reboque, semi-reboque. Desentocadeira, eu gosto de falar isso. A desentocadeira, que tira toco. Essa é importante, o meio ambiente está usando lá de uma maneira bastante significativa. Né? Carro baixo, carro de passeio, carro baixo, carro micro-ônibus, ônibus adaptado para portadores de necessidades especiais, o esporte, que há muito tempo o pessoal cobrava a gente, os esportistas de Rolândia iam participar de competições fora com um ônibus todo velho, com problemas, hoje tem um ônibus novo, né? A ação social recebeu o ônibus, recebeu o van, a cultura recebeu o ônibus, recebeu o van, o planejamento, a fiscalização, então foram quase 70 veículos, a metade da nossa frota, veículos novos que não dão problema, não vão no mecânico, não geram despesa para o município. Né? Eu sei que o senhor não sabe esse número, mas eu vou perguntar, mesmo assim que faz parte, eu até me lembrei disso agora. Eu até vou fazer uma matéria sobre isso, que estou curioso sobre isso, a questão da conta de luz do município. Porque com a mudança e colocaram muitas lâmpadas de LED, eu acho que está chegando perto de 50%, né, do município. Qual vai ser a economia real para o município? Eu sei que o senhor talvez não saiba aí, mas obviamente, mas eu vou atrás disso.
para o município, o senhor tem ideia de como será a economia? Está acontecendo já? Já está acontecendo, já. Tem ideia do que pagava antigamente, o que paga hoje? Olha, eu não sei o número exato, mas se eu não me engano, conversando com o Marcos Santurcia, que é o secretário de Infraestrutura, já havia reduzido, se eu não estou enganado, né? Até depois você pode confirmar na tua reportagem, mas acredito que em torno de 50 a 60 mil por mês de economia, somente pela instalação das lâmpadas de LED, né, que já atingiu quase 50% da cidade. Então a lâmpada de LED ela gera segurança, né, ilumina muito mais, né, beleza, claro, isso a gente não pode deixar de destacar, mas a economia para o município também. Né, isso gera mais investimento, vai sobrando mais recursos na COSIP, né, e você vai, é o que eu falo, é o investimento com recurso próprio. Uma boa parte da instalação das lâmpadas de LED foi um financiamento vindo do Banco do Brasil. O financiamento só foi possível porque a gente estava com a casa em dia, com a casa certidões todas em dia, com tudo certo, conseguimos renovamos o nosso parque tecnológico da prefeitura, né, computadores, tudo que foi feito de inovação tecnológica, tanto no sentido de software, quanto no sentido de máquinas, hardware, máquina, impressora, tudo, sistemas, o Andoc, que agora a gente implantou, que não precisa mais de papel na prefeitura. Então tudo isso foi feito, eu considero obra também, né? Sim. Isso foi feito dentro da prefeitura. Então, Zé, tudo isso a obra do Emílio Gomes também é uma obra que foi bastante esperada. Agora a empresa que ganhou a licitação desistiu. Então a segunda colocada já aceitou, ou o senhor não tem noção? Não sabe ainda? Eu ainda não sei. Porque estão analisando poder. Ela já foi notificada. Sim, ela estava analisando as planilhas para saber com relação a isso. Esse recurso ele é de 2, 3 anos atrás, do deputado Raul. Então está defasado, né? Exatamente. Então eu não sei se a segunda, nem se as empresas que. Bom, vamos aguardar e esperar que sim. Senão precisa um novo processo licitatório dentro da realidade. Aumentar um pouco mais os valores. Exatamente. Mas o Emílio Gomes, a reforma do ginásio da Vila, a reforma do ginásio do Novo Horizonte, da quadra do Novo Horizonte, meu campinho. A pista de atletismo. A pista de atletismo do Eric George, a reforma das 2 quadras ali do complexo Emílio Gomes. Nós fizemos o ginásio da Vila, quem viu como está ficando, né? Sim. Toda a iluminação em LED, a reforma da quadra, dos vestiários, tudo está ficando bonito. Exatamente. Então tem bastante coisa, muita coisa que foi feita ao longo desse período, né? Que às vezes as pessoas esquecem, mas que somados, assim, tudo que foi feito até agora, eu tenho aqui já chega na casa dos 70 milhões de reais. Uma boa parte disso, mas uma parte significativa disso, vem de recursos a fundo perdido. Ou seja, não tem que pagar nada. Exatamente. Recurso a fundo perdido, que nós conseguimos uma boa parte deles com o deputado Traiano, que é o presidente da Assembleia, né? Uma boa parceria, isso é confiança, isso é credibilidade, isso é resgate da confiança na gestão do município. Então, uma boa parte desse recurso que está vindo para o município nós não vamos ter que devolver. Né? E tem muito mais para vir, como eu falei, nós estamos deixando, virando o ano, o mandato, com dinheiro em caixa. Né? Aí, chegamos num ponto, doutor, eu queria falar com o senhor. Antes de falar desse dinheiro em caixa, antes de falar, para a gente até finalizar essa entrevista, o que o senhor acredita que seja o maior legado, apesar da Covid, que eu sei que a Covid veio desde março aí atravessando a arrecadação, né, a arrecadação caiu, sabemos disso, repasse caiu, mas também teve aquele emergencial que veio. Como que a Covid, no mandato do senhor, como é que o senhor acha que ela atrapalhou, o que ela fez com o mandato do senhor nesse último ano, a hora que seria para fechar, né, o mandato? Esse ano ia ser um ano muito bom, né? 2020 seria um ano assim para a gente fechar com chave, com fechadura, com tudo de ouro, né? Porta de ouro. Era um ano que a gente ia realizar muita coisa, tinha muita obra para acontecer. O pessoal, muita gente fala, a cidade tem muito buraco, realmente tem muito buraco. Eu não me sinto confortável em algumas situações, mas eu reconheço
mas é o que eu falei para você, a nossa opção, né, eu apanhei esse tempo todo, mas sabendo que eu ia deixar o legado que você falou, que é a prefeitura saneada financeiramente e pronta para investir agora, a partir do próximo gestor. O senhor acredita o legado da administração do senhor de segundo mandato é esse? Eu acho que sim, é o resgate da confiança, né? Porque na época de eleição vem muita gente, às vezes pergunta para o eleitor, fala, o que você espera? Eu quero um administrador, eu quero um administrador. Administrador não é aquele que faz tudo, que diz sim para tudo e que faz as coisas sem pensar nas consequências futuras como nós fizemos. Né? Então, o administrador é aquele que tem respeito pelo dinheiro público, é aquele que planeja o gasto do dinheiro público como nós fizemos. Tanto que a gente tem um fechamento de ano, um fechamento de mandato, como não era visto na Prefeitura de Rolândia, pelo menos pelos últimos 10 anos. Vamos falar em valores. Como que a Prefeitura termina dia 31 agora? Porque a Prefeitura não trabalha dia 31, gente. A Prefeitura trabalha até o dia 30. Dia 31 é fechada a Prefeitura, assim, lembrando os postos de saúde também. Só a segunda-feira que abre. Como que a Prefeitura fecha o caixa, doutor? Então, nós fechamos, além da prestação de contas em dia, além do índice de pessoal próximo de 48%, que isso eu gostaria de saber se tem alguma outra prefeitura no Brasil que em tão pouco tempo conseguiu diminuir 10 pontos percentuais do seu índice de pessoal sem aumentar imposto, né? O Franciscone fez o que a gente fez em 2017, foi a área construída. Sim, né? pessoas construíram e regularizaram. Não é o valor venal, como Sim. foi feito em Londrina, por exemplo. E essa é uma próxima questão para o próximo prefeito também discutir, porque o valor venal do IPTU está defasado já há mais de 15 anos, Sim. certo? Enfim, mas aumentamos a arrecadação significativamente, somente com a implementação de sistemas, né, buscando aqueles impostos, aqueles recursos que estavam perdidos, que já existiam, mas não estavam sendo captados, com economia, né, revisando toda a folha de pagamento, tudo que havia para ser corrigido. E hoje nós fechamos com a virada de mandato. Né, e aqui eu tenho que agradecer, mais uma vez, eu faço um parênteses aqui e agradeço muito ao Marcos Gabriel, secretário de Finanças, ao Paulo, secretário de Administração, Paulo Lima, secretário de Licitação e Compras, o Celso Chequim, secretário de Administração, que eles formaram a Comissão de Controle de Gastos, né, e ao longo desses 2 anos, depois que eu retornei para o cargo, né, fecharam, apertaram o cinto mesmo, né, sem saber, lógico, naquele momento ninguém sabia da pandemia, mas apesar da pandemia, e a todos os secretários, claro, o secretário ele quer fazer a obra, ele quer atender, mas não tem como. Mas todos os secretários foram compreensivos, todos os secretários entenderam o planejamento e seguiram à risca. Então todos têm o seu mérito, toda a equipe. Nós vamos virar o ano com 4 milhões no fundo livre, né? Fundo livre e 10 milhões nas fontes vinculadas. Ou seja, 14 milhões, isso porque nós vamos pagar agora, né, entre amanhã e quarta-feira, 14 milhões de reais de salário de dezembro, elevações, terço 2017, 2018 e 2019, na íntegra, e o terço de férias da educação, que era para ser pago em janeiro, nós antecipamos para dezembro. O próximo prefeito não vai ter essa preocupação. Ou seja, vai ter na economia de Rolândia agora 14 milhões injetados, quer dizer, o pessoal pode ter um bom aí final de ano nesse sentido também, né? Exatamente, os servidores eles vão receber, além do salário, muita gente vai receber o salário mais 2, 3, 4 vezes, né? Isso depende do tempo de serviço, depende de uma série de situações de cada servidor, mas isso é dinheiro que vai entrar na economia da cidade, que as pessoas vão comprar, que as pessoas vão fazer circular o dinheiro dentro da nossa cidade, da nossa economia, e que no mês que vem, o próximo prefeito vai ter a arrecadação de janeiro praticamente livre para fazer claro, cumprir as obrigações que tem, repasse para a Câmara, o salário, folha de pagamento,
precatórios, repasse para a Previdência, a porcentagem da educação, da saúde, tudo, mas aquilo que quiser, ou que tiver de planejamento já no primeiro mês, o que entrar de receita de arrecadação em janeiro vai ser praticamente livre para o próximo prefeito. Certo. Doutor, eu gostaria agora que o senhor então, usasse a câmera para se despedir, falar com o povo de Rolândia, quiser falar algo com o senhor Ailton Maíz também, que assume a partir do dia 1º, mas na verdade dia 4 entra na prefeitura, porque dia 1º, sexta-feira, é feriado. Fique à vontade, para a gente finalizar essa entrevista então com o senhor, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, eu agradeço o espaço que você deu, sempre proporcionou para a gente ao longo desse período, acho que é uma das poucas mídias aqui de Rolândia que é isenta, que é imparcial, que está sempre levando informação para a população. E desejar boa sorte para o senhor Ailton, para a equipe dele, que ele ainda não anunciou, mas é a equipe que vai entrar a partir de janeiro, que tenha toda a sorte, todo o sucesso do mundo. Eu vou estar torcendo para isso, esperando que a cidade realmente desenvolva, que siga, ou que continue nesse processo de seriedade, e sei que o senhor Ailton é uma pessoa séria, e que vai ter todas as ferramentas que ele precisa, todas as condições, recursos, dinheiro vindo do Estado, para ele fazer aquelas obras, aqueles projetos que ele e a equipe planejam. Vou estar torcendo muito para isso. E agradecer a toda a população, principalmente a grande votação que eu tive lá em 2016. Agradeço a todos, mas a cada rolandense, mesmo aqueles que não votaram em mim, sei que tem muita gente hoje que critica, que xinga, mas eu estou bem tranquilo, Zé. Digo para você que eu saio com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, fiz o meu melhor ao longo desses 5 anos, sempre deixei meu consultório, deixei minha vida de médico, sacrifiquei minha família, sempre em nome de fazer o melhor para a cidade de Rolândia. Não preciso da política, nunca precisei, sempre construí a minha vida inteira com o meu trabalho da minha esposa, é isso que eu vou fazer a partir do dia 1º de janeiro. O senhor volta a clinicar a partir de janeiro? Volto para a medicina, volto a me dedicar. Tem outros planos ali, mas que ainda não falta outra coisa. Em Rolândia mesmo? Algumas coisas sim, outras não. Mas Entendi. eu estou esperando algumas coisas se confirmarem, mas o plano imediato é voltar para a medicina. Que é o que eu sei fazer, que eu sempre fiz e sempre fiz muito bem, e dizer que a gente sempre, a dedicação foi 100%, foi integral, e que eu acho que aquilo que nós estamos deixando de legado para o próximo prefeito, uma prefeitura, as condições que o próximo prefeito vai ter para trabalhar, passar por tudo que eu passei, não vai precisar mais. As mudanças estão ali, as mudanças estão implementadas, os softwares, está tudo prontinho para o próximo prefeito só dar sequência. E eu vou torcer muito para isso, torço muito para a nossa cidade decolar, tem tudo para isso, é uma cidade com grande potencial, tanto a população quanto geograficamente, logística, tem tudo para isso. Então eu torço muito para a nossa cidade decolar a partir de janeiro, ou que a próxima equipe tenha êxito, tenha sucesso em fazer a nossa cidade grande, a nossa cidade crescer e dar sequência nesse excelente trabalho que foi feito até esse momento. Ok. A gente agradece novamente a presença do Dr. Luiz Franciscão aqui com a gente, e agradecemos também a você que nos acompanhou, pôde nos observar, nos assistir aí, e lembrando que a gente vai colocar os principais trechos dessa entrevista no jornal impresso que sai na quinta-feira. Vai colocar os principais trechos da entrevista nesse jornal, para quem não pôde assistir ou não pode assistir, possa ler essa matéria também com a gente. A gente vai ficando por aqui, desejo a todos aí um feliz ano novo, para quem não... Feliz ano novo, boa noite para todos, fiquem com Deus, a gente vai desligando por aqui então, até mais. Eu vou até desligar por aqui o controle remoto. Abraços a todos, gente.